Falar sobre suicídio sempre foi um tabu. Nós nunca devemos buscar uma explicação fácil para um fenômeno tão complexo como o suicídio. O número de mortes agora é crescente entre adolescentes e adultos jovens. O que significa isso? Porque cada vez mais pessoas estão desistindo de viver. Prevenção de suicídio, um tema tão pouco discutido até há 4, 5 anos atrás. Mas nós precisamos falar sobre isso. Vidas que seguem ou acabam. O suicídio entre crianças e jovens em debate nesta série do Café Filosófico. O desamparo, a sensação de fracasso, do não pertencimento, a melancolia, a depressão, mas também a hiperatividade e a ansiedade. São muitos apelos que provocam em nós esses sentimentos tão difíceis de suportar. Como ajudar quem sofre perto de nós ou nos pede amparo? Como reconhecer quem precisa de ajuda, mas sofre calado? Para refletir ainda mais sobre uma questão que nos abala profundamente, a desistência da vida, este programa traz um debate gravado antes da pandemia e ainda inédito na TV, dos psiquiatras Neuri Botega e José Manuel Bertolotti, com o público do Café Filosófico. O que a família e amigos podem fazer para não desistir de uma pessoa com depressão e que pode vir a cometer suicídio? Muitas vezes é difícil estar perto e manter o apoio, pois por não saber lidar, podemos acabar prejudicando. O que fazer quando você não vê resultado e esperança no tratamento e sempre desiste? Quem está deprimido olha o mundo e interpreta o mundo com a lente da depressão. Ou seja, ela não acredita mais. Pessoas que acreditavam em Deus falam, até Deus me abandonou. Pessoas que não deixariam de tomar banho, ficam 5 dias sem tomar banho, vêm à consulta e falam, doutor, me desculpa, faz 5 dias que eu não lavo o cabelo, que eu não tomo banho. A depressão dá uma ideia de que eu não vou melhorar, dá um medo de que eu não vou voltar a ser o que eu era. E quando eu sinto que eu estou anestesiado, que eu não estou conseguindo mais nem amar os meus netinhos, eu posso pensar que o que eu estou sentindo é feio, e eu não vou contar para ninguém, e eu não vou pedir ajuda. Então, uma regra geral para a gente ajudar quem está deprimido é entender que aquela pessoa, ela está diferente. Ela pode não ter vontade de conversar, ela pode não ter vontade de fazer coisas gostosas, que todo mundo acha que são coisas legais, mas ela não tem vontade. É um esforço para ela conversar, ela não se sente mais à vontade em nenhum lugar. E ela pode não acreditar que pode ser ajudada. Com isso, começa a vir a ideia de pôr o fim à vida. Muitas pessoas deprimidas começam a pensar que seria melhor morrer. Mas algumas, desesperadas, podem pensar em se matar. É duro ficar ao lado de uma pessoa como essa tentando ajudá-la, porque ela não consegue acreditar que pode ser ajudada. Então o vínculo dela com a gente também fica muito difícil para ela e para a gente suportar. Porque a gente começa a se sentir pouco amado e pouco reconhecido nos esforços que eu estou fazendo para ajudá-la. Vocês entenderam? Mas o que é que está te faltando? Por que você está deprimida? Você tem tudo que você quer. Olha nossos filhos, não falta nada aqui em casa. Por que você não vai na academia como eu? Olha, no ano passado eu estava mal, comecei a treinar, olha como eu estou bem. Pronto. Entramos no capítulo do discurso do herói em cima de quem está deprimido. Entramos no discurso da autoajuda, dizendo coisas assim, você tem que vencer os seus pensamentos suicidas. Você tem que sentir que você é o artífice do seu destino. É você que decide. Gente do céu, onde é que nós estamos? Se tudo fosse tão fácil assim, se tudo dependesse de um discurso moralista, de uma proclamação para a vitória sobre a depressão, então, primeiro, ficar ao lado, fazer um chá, fazer companhia.
Não esperar que quem está deprimido vai fazer uma maratona, mas talvez no final da tarde, quem está deprimido se sente pior de manhã, no final da tarde, à noitinha está melhor. Talvez tomar um sorvete. Não é para andar 5 quilômetros por dia, é para ir até a esquina, tomar um sorvete e voltar, é comprar pão. É marcar a consulta, é ir com a pessoa até a consulta, é ver se ela está tomando remédio. Porque quem está deprimido se abandona, não só os remédios para a depressão, os outros, do diabetes, da hipertensão, abandona tudo, abandona tudo. Então, como ajudar? Ficar ao lado, fazendo companhia, incentivo discreto, uma coisinha pequena por dia. Lembrar numa conversa, sem querer forçar e sem querer convencer a pessoa, de que muitos dos pensamentos ruins que ela está tendo é por causa da depressão, que ela já fez coisas importantes sim, que há boas perspectivas na vida ainda assim que ela melhorar. Lembrá-la que é um trecho duro da estrada, é um trecho esburacado, pedregoso, mas que depois ela vai melhorar. Outra coisa importante para quem está deprimido, começa a fazer o tratamento e às vezes começa a melhorar, mas no meio de uma curva ascendente de melhora, pode ter um dia em que a pessoa acorda muito mal e ela tem uma sensação horrível de que ela voltou para a estaca zero. Mas eu estava tão bem ontem, por que hoje eu estou assim? Então bate um desespero e como está deprimida, tem aquela lente que amplia, aumenta muito o peso e o valor negativo das coisas. A lente aumenta sempre o negativo, nunca o positivo. A depressão não cede a momentos mais agradáveis. O que pode ceder a momentos mais agradáveis é a tristeza. Tanto que essa é uma das coisas que a gente usa para diferenciar clinicamente depressão de tristeza. Eu estou borocochô, estou meio chateado, um amigo me liga, ô Neuri, vamos sair, vamos tomar um chopp. Não vou, estou afim. Não, vamos, estou indo aí, passo aí. Eu saio com meu amigo, chego na pizzaria, depois de 1 hora eu estou dando risada, ele contou uma piada, eu contei outra. É claro que isso não é depressão. Isso era uma tristeza, era um deprê, era um mau humor, era um cansaço, pode ser um burnout, né? Então são coisas que a gente usa para diferenciar tristeza de depressão. Outra maneira de ajudar quem está deprimido é também cuidar para que ela não se mate nos piores momentos, né? É não deixar na casa arma de fogo, venenos, todos os medicamentos do mês amplamente ali disponíveis, porque se a pessoa está deprimida e desesperada, porque tem uma depressão que a pessoa fica na cama o dia inteiro, mas tem uma depressão que a pessoa sente desespero, inquietude, angústia, insônia. Essas pessoas que têm essa depressão mais inquieta, desesperadora, têm um risco maior de se matar. Então a gente também precisa tomar um certo cuidado, não deixando acessível métodos de morte, métodos letais. Então são várias coisas, fazer companhia, incentivo discreto, um pequeno passo por dia, gotas de otimismo, não é querer convencer a pessoa a ser alegre e voltar a ser o que ela era, não cobrar. Quando eu falo não cobrar, aí tem uma senhora que me fala assim, quer dizer que quando ele quiser ficar na cama o tempo todo no quarto, eu largo ele lá então? Olha o radical. Quando eu falo, não pode forçar, ela reage e fala, então larga. Não, peraí, não é nem forçar e nem largar. É alguma coisa entre. É incentivo discreto. Uma pequena coisa na melhor parte do dia ou na menos pior parte do dia. Na depressão, você não pensa que pôs um véu cinzento e está vendo o mundo através da névoa de um estado de espírito ruim. Você pensa que o véu foi retirado, o véu da felicidade, e que agora está realmente enxergando. Você pode exorcizar os demônios dos esquizofrênicos que percebem que há algo estranho dentro deles, mas é muito mais difícil com gente deprimida, porque nós acreditamos estar vendo a verdade, mas a verdade mente. Olho para mim mesma e penso, sou divorciada. E isso parece terrível, embora eu pudesse pensar, sou divorciada, e me sentir ótima e livre. Apenas um comentário foi realmente útil durante este pesadelo. Uma amiga disse, não vai ser sempre assim. Veja se consegue lembrar disso. É assim nesse momento, mas não vai ser sempre assim. A outra frase que disse, e que também ajudou, foi,
Isso é a depressão falando. Ela está falando através de você. Nós somos treinados para evitar o sofrimento, para olhar longe do sofrimento. E hoje no Brasil, até por uma questão de segurança, se eu estou andando na rua e vejo alguém caído, eu fico muito ambivalente, eu pessoalmente, entre me afastar por segurança, porque dizem que muitos são bandidos disfarçados, a hora que eu abaixo a perguntar, ele vai me esfaquear, umas histórias de horror que se conta, e ir lá ver se a pessoa precisa de ajuda, realmente. Não é? Fora do Brasil, o comportamento é diferente, é uma outra mentalidade. Não é? Então aqui nós temos essa desculpa, essa racionalização do perigo, da agressividade, mas nós passamos a toda hora por pessoas dando sinais evidentes de sofrimento na rua e seguimos à frente, seguimos adiante. Eu diria que quando a pessoa dando sinal de sofrimento não é um transeunte, um desconhecido na rua, talvez não seja mais apropriado eu agarrar pelo braço e dizer, ó, está precisando de alguma coisa? Mas se é um conhecido, um colega de classe, colega de trabalho, um vizinho de prédio, né? Eu li que o ser humano de hoje ele tem 1.500 seguidores no Facebook e não sabe o nome do vizinho. Né? Se é alguém mais próximo, é legítimo eu perguntar, nem que seja por boa educação, como é que vai? Mas não a pergunta de como é que vai só para dizer que perguntou. Perguntar legitimamente, como é que está se sentindo? E se achar que não está bem, dá o segundo passo. O que eu posso fazer para ajudar? Se 10 pessoas por comunidade tivessem essa coragem de início, nós teríamos um controle muito grande. Por quê? Uma outra informação de um estudo, esse da OMS, do qual a Unicamp participou, 50% das tentativas de suicídio que ocorrem numa comunidade no Brasil nunca chegam à atenção da autoridade sanitária. Porque são tentativas muito mais simples, mais leves, que são resolvidas na comunidade. Ou a pessoa tentou suicídio tomando 3 comprimidos, e aí vomita, enfia o dedo na garganta, ou enfim, conversa com alguém, ou se resolve na própria comunidade. Skirol via os suicidas doentes mentais. Durkheim via o suicídio social. Né? Os médicos veem a tentativa de suicídio que chega no posto de saúde, no pronto-socorro. A comunidade vê outra coisa. Então, nós sabemos que 50% se resolve na comunidade. Se nós pudermos reforçar a comunidade, muito mais serão resolvidos na comunidade e muitos mais serão identificados precocemente. Nós, há pouco tempo, 2 anos, criamos em Botucatu uma rede comunitária que se chama Preciso de Ajuda. E criamos localmente lá uma coisinha lá na internet que chama Preciso de Ajuda.org. Nós temos recebido mensagem de Rondônia, Acre, Amapá, assim, para pegar os mais longínquos do Rio Grande do Sul, não podemos fazer quase nada para essa gente que está tão longe. E as perguntas são 2 perguntas muito simples, decorrentes de um estudo que foi feito pela Organização Mundial da Saúde, da qual participou a Unicamp, o professor Neuri participou desse estudo, que era acompanhar pessoas que tinham tentado suicídio e só perguntar para elas como vai e precisa de alguma coisa. E isso mudou a vida das pessoas, diminuiu a taxa de mortalidade. Porque as pessoas entenderam que não estavam mais sós. Tecnicamente falando, criamos uma rede de apoio social artificial, até que a pessoa recrie redes mais orgânicas. Então, eu tenho que perguntar para essa pessoa se realmente ela está pensando em pôr fim à vida. A forma de fazer a pergunta é a forma mais adequada para a situação, para a idade, enfim, para a circunstância. E como é que eu posso ajudar? Estou querendo ajudar. Pode ser que eu não saiba, mas estou querendo. E se eu não sei, vamos juntos procurar alguém. Isto muda a vida das pessoas. Já falando desta forma profissionalmente, já ouvi a seguinte resposta: olha, não, você não pode me ajudar, ninguém pode, minha situação é infalível, eu não quero nada, até logo. 1 ano depois, o paciente voltou: olha, pensei naquilo, agora eu sei o que eu quero, você pode me ajudar?
Porque nós temos é que ganhar tempo. Nós temos que negociar com aquela ambivalência, quero, não quero, quero morrer, não quero acabar com esse sofrimento, o que é que eu quero? Porque, veja o seguinte, eu quero morrer. Mas por que você me procurou então? Eu falando como profissional. Se o indivíduo quer morrer, ele, enfim, encontra um meio de morrer. Se ele me procura, no mínimo tem uma ambivalência nisto. E é por essa brecha que eu vou entrar. No próximo bloco, Há muitos estudos que mostram que o suicídio ele está muito mais ligado à desesperança do que ao humor deprimido. O poeta Rainer Maria Rilke nos ensina sobre o fluxo da vida. Deixe tudo acontecer com você, beleza e terror. Apenas continue seguindo. Nenhum sentimento é definitivo. mas o que dizer para alguém que pensa em deixar de continuar seguindo, que pensa em desistir? O que dizer para quem perdeu a esperança que a beleza pode suceder o horror e sente que a escuridão é definitiva? A Paula diz se existe alguma forma mais apropriada de responder à pergunta de um potencial suicida que nos indaga por que não devo ou não posso tirar minha própria vida. E a Malu diz sucintamente que palavras devo usar para acalentar uma pessoa depressiva que fala em suicídio. Nós temos que, para responder essa pergunta, entender um pouco da psicologia da pessoa suicida. Eu disse, e vou acentuar agora, que dificilmente a pessoa quer morrer. A pessoa numa crise suicida, ela vive um sofrimento muito grande, insuportável para ela, e o que ela quer efetivamente é mudar uma situação. Alguém, um amado que foi embora, que ela queria que voltasse, algo que ela perdeu de bem material que não pode reaver, a vergonha que ela passou e não tem mais como consertar. Ou seja, a pessoa sofre e entende que aquele sofrimento não tem uma solução. Este sofrimento causa um estreitamento cognitivo na pessoa. Quando ela sofre demais, as possibilidades se restringem. Pensem numa dor física muito grande. As mulheres que já deram à luz, na hora do parto, não dá para pensar em mais nada, a não ser naquela dor. Então não tem outra coisa para pensar. Quem já teve cólica nefrética, quem já quebrou um braço, uma perna, sabe que na hora daquela dor aguda, o mundo fica dor. Não tem mais nada. Este estreitamento cognitivo não deixa a pessoa enxergar alternativas. E leva a pessoa a uma sensação de isolamento muito grande. Ela se sente isolada. Ela não se percebe como tendo outros contatos. Eu tenho que conversar com esta pessoa e mostrar a ela que eu estou, primeiro de tudo, interessado no problema. E quando eu pergunto para a pessoa se ela está sofrendo muito, se ela pensou em morrer, se ela está pensando em acabar com sua vida, eu rompo este paradigma de que eu estou isolado, ninguém me entende. E ao contrário do que se pensa, isto reduz muito a ansiedade da pessoa, porque ela percebe que não está tão isolada assim. Ela se percebe um pouco mais compreendida. Eu preciso de coragem para fazer essa pergunta. Nossa, eu sou um profissional, eu fui treinado para isto. Não, mas é minha amiga, porque eu estou percebendo desse jeito. Como é que eu vou entrar nesse terreno pantanoso, uma areia movediça? Mas eu tenho que me aproximar, porque quando eu me aproximo, eu abro a porta, abro os braços, abro o coração, a imagem que quiserem, eu rompo um pedaço do paradigma. E aí a pergunta era, por que eu não devo morrer? A pergunta que nós temos que introduzir nesse raciocínio fechado da pessoa, quais são as outras possibilidades para viver, ou as outras perspectivas da vida? Porque ela só enxerga esta. É como quando nós olhamos por um canudo, nós temos uma visão em túnel. Se fizerem o exercício agora, coloquem as duas mãos e olhem para mim, some o resto do mundo. Vocês vão ver só o que está naquele campo visual. O resto não existe. Então nós temos que abrir o campo visual. E quando eu digo, o que você está sentindo efetivamente? Está sentindo mal? Está com ansiedade? Está sofrendo? Está pensando em morrer? Opa, alguém
está me entendendo aqui. Então não estou mais tão só. E aí eu avanço a pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? Não pode fazer nada, minha situação não tem conserto. Bom, pode ser que eu, com a minha amiga do lado, não tenha o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas quem sabe nós vamos juntos procurar alguém que vai saber. Como eu disse, pode ser uma pessoa mais idosa, uma avó, uma tia, um vizinho mais simpático, líder religioso, alguém do posto de saúde, embora não seja do mandato do SUS fazer isso, mas alguém lá vai ter uma sensibilidade para fazer isso. Enfim, há uma infinidade de recursos na comunidade que eu não sei o que fazer, mas eu vou procurar ajuda. Ou eu pego o telefone e eu ligo para o CVV. Olha, estou aqui com a minha amiga que está desesperada, quer se matar. O que eu faço com ela? Provavelmente alguém do CVV vai dizer: coloque ela no telefone. Esta manhã tem a tristeza de um crepúsculo. Como dói, um pesar em cada pensamento. Ai, que penosa lassidão em cada músculo. Minha respiração se faz como um gemido. Já não entendo a vida. E se mais a aprofundo, mais a descompreendo e não lhe acho sentido. Por onde alongo meu olhar de moribundo, tudo a meus olhos toma um doloroso aspecto. E erro assim, repelido e estrangeiro no mundo. Vejo nele a feição fria de um desafeto. Temo a monotonia e apreendo a mudança. Sinto que a minha vida é sem fim, sem objeto. Como dói viver quando falta esperança. Todos nós estamos num momento de muita apreensão. Por quê? Nós temos uma sociedade em que o índice de desemprego é alto. A instabilidade das instituições de governo também é alta. O grau de harmonia que seria desejável entre os três grandes poderes da nação, também a gente não consegue observar. Então é um momento em que há mais pessimismo no nosso país. Provavelmente não só entre adultos, mas também entre os jovens. Eu peguei ainda o tempo em que algumas empresas da região chegavam na Unicamp visitando as classes de último-anistas, principalmente dos cursos de exatas, e levavam todo mundo para o estágio. Hoje, um adolescente, para entrar num programa de trainee, ele passa, às vezes, por um processo de seleção que chega à beira da crueldade. Então, ficou muito mais difícil hoje para um jovem no Brasil ter essa esperança de que ele vai conseguir atingir o mundo adulto com mais sucesso. Em termos de organização social, há muitos países na frente do nosso, né? Hoje, para a gente ter boas condições de saúde, se a gente for pagar, os preços são exorbitantes. E à medida que a gente vai ganhando idade, independentemente do meu histórico de saúde, o preço vai ficando impossível de pagar. Então, essas situações todas de instabilidade social, eu acho que aumenta a sensação de desesperança e de um panorama melhor no futuro. Há muitos estudos que mostram que o suicídio ele está muito mais ligado à desesperança do que ao humor deprimido. Outra contribuição da escola psicológica cognitivista. A escola de um famoso pesquisador chamado Aaron Beck fez muita pesquisa e mostrou que pessoas com um alto grau de desesperança, é um eufemismo, né? Desesperança em relação a um futuro melhor, vamos fazer aqui o pleonasmo, aliás, essas pessoas sem esperança, elas se matam mais frequentemente do que outras. Então eu acho que o nosso país hoje ele não está muito bom para dar esperança para os jovens. E isso me preocupa bastante. E pode ser uma das causas que explica a mortalidade de jovens no nosso país. Outra causa seria o acesso a serviços de saúde mental. Não só o acesso, mas também profissionais capazes de lidar com uma crise de um adolescente. Porque para a gente lidar com um adolescente em crise que está pensando em se matar,
Nem sempre o problema é de um transtorno psiquiátrico formal. Às vezes é uma grande crise de vida, uma grande crise existencial. Então, às vezes, um profissional de saúde, mesmo de saúde mental, ele não tem capacidade para lidar com esse tipo de problema. Então, nós precisaríamos, primeiro, ter mais acesso a serviços de saúde mental e, segundo, nos serviços de saúde, ter mais profissionais capacitados a lidar com pessoas em crise, com jovens em crise. Não é à toa que hoje toda grande universidade do país abre serviços de psicologia de apoio ao estudante. A Unicamp fez isso há mais de 30 anos atrás, a USP, a Unifesp, todo o Brasil. Estou dando só os exemplos paulistas. Porque esses jovens estão em períodos ainda de formação, do psiquismo, muitas vezes longe da família, muitas vezes eram o primeiro aluno de classe nas suas pequenas cidades, chega para a grande universidade, começa a tirar notas difíceis, fica de dependência, nem sempre consegue se enturmar. Então, os problemas psíquicos e as crises vêm com tudo. Então, nós precisaríamos pensar que deve estar havendo mais suicídio por várias razões. A maneira como a mente do jovem se conforma hoje, a subjetividade dele, o mundo das aparências, do imediatismo. Você tem que ser vencedor, tem que ser empreendedor de si mesmo, né? Você precisa mostrar uma imagem de que você está bem, de que você chegou lá. E, ao mesmo tempo, com poucos serviços de acolhimento. No próximo bloco... As redes sociais são uma possibilidade de disfarce fantástico. Todo mundo é lindo, bonito, faz a pose, escolhe o ângulo. É uma representação falsa. Até que ponto uma existência cada vez mais virtual, como a que estamos vivendo atualmente, pode afetar nossa empatia com o outro, nos desconectar do mundo real e do que significa uma vida presencial? Maria do Carmo, de Niterói, te pergunta se a indiferença da família, a alienação das crianças e jovens conectados nas redes sociais por muito tempo e a confusão mental são causas de suicídios. Claro. As redes sociais virtuais, elas fazem parte da nossa vida, né? Vieram para ficar, mas elas nem sempre permitem que uma pessoa se abra adequadamente e que possa ser ouvida, acolhida, compreendida, num bom diálogo. Porque quando nós conversamos pessoalmente, no tete-a-tete, além das palavras, tem os gestos, tem o olhar. Nós latinos nos comunicamos bastante com o corpo, com as mãos. Então, o acolhimento numa boa conversa é fundamental. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo a palestra de um grande professor francês, especialista em drogadição, Claude Olivenstein. E uma pessoa da plateia levantou a mão e falou: professor, o que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando maconha? Ele respondeu assim: eu convidaria o meu filho para jantar comigo no melhor restaurante de Paris que eu pudesse pagar. Olha que resposta. São aquelas respostas que deixam a gente meio zonzo, mas aí a gente começa a pensar no que ele quis dizer. Ele procuraria criar um marco, uma grande conversa. Talvez a conversa que ele nunca teve, mas uma grande conversa, que começaria por ouvir, num restaurante que favoreceria provavelmente o intimismo. Né? A gente não vai no restaurante para ficar gritando, brigando. Seria uma conversa, só ele e o filho. Eu tenho a impressão de que isso acontece pouco nos dias de hoje, ou acontece menos. E então, rede social em excesso, jovem muito tempo trancado no celular, isso não é bom para a saúde mental. Mas não vamos ficar penalizando os jovens. Os jovens estão vendo o pai e a mãe fazer a mesma coisa. Uma das coisas que mais chamam a minha atenção hoje são programas desenvolvidos nas escolas, desde que a criança é muito pequena, programas que ajudam as crianças a lidar com situações de conflito, de tensão
e desenvolve nas crianças o respeito pelo outro que é diferente, principalmente. Eu tenho a impressão de que esse é um caminho. Porque nesses tempos de internet, todo mundo dá uma opinião rápida, contundente, muitas vezes anônima. Então, para dar conta desses excessos que temos na mente, eu não falava do agito, eu não falava das somatizações, mas a gente também pode falar dos rompantes na internet, das acusações, dos julgamentos rápidos e sumários. Então, isso também é coisa que essa nova geração vai absorvendo, não é verdade? Então, às vezes, pode haver uma situação de insensibilidade, porque fica tão fácil julgar, fica tão fácil dar minha opinião, que se junta a milhares de opinião, muitas vezes a partir de um fato falso. Então, assim, há um pouco esse mundo que não favorece a empatia e a compaixão pela dor do outro. Então, retornando, programas desenvolvidos nas escolas que deixem as nossas crianças e os nossos adolescentes mais tolerantes em relação à diversidade e em relação aos momentos de conflito e de indecisão que fazem parte da vida, programas como esses já foram demonstrados ter eficiência para diminuir o suicídio. E algumas escolas no Brasil já adotam isso. Escolas que foram vitimadas por chacina, por suicídio, por atos de muita agressão, elas ficam tão mobilizadas que começam já a implantar esses programas, né? Em Suzano, em São Caetano do Sul, nós temos belíssimos exemplos já hoje de programas como esse em escolas que no passado foram traumatizadas por atos de muita violência. Se o indivíduo quer morrer, ele, enfim, encontra um meio de morrer. Se ele me procura, no mínimo tem uma ambivalência nisto. E é por essa brecha que eu vou entrar. Se um amigo dá sinal, e eles dão sinal muito claro, que não está bem, se ele quiser realmente fazer coisa escondida, ele vai disfarçar. Aliás, nesse sentido, as redes sociais são uma possibilidade de disfarce fantástico. Quem é que posta no Facebook: eu sou feio, sou horroroso, sou pobre, ninguém gosta de mim? Todo mundo é lindo, bonito, faz a pose, escolhe o ângulo. É uma representação falsa. Essa pessoa que se posta muito bonita na internet, eu não posso ajudar para ela. Está sentindo mal? Não, eu estou ótima. Aqui, ó a foto. Agora, se a pessoa posta na internet: estou muito mal, cansei de viver, esta nossa rede, ela é composta de vários níveis, e o primeiro nível dela é um grupo de pessoas da comunidade que não tem nenhum treinamento específico. São donas de casa, estudantes, gente que vive no Facebook, no Instagram e no Twitter. E quando eles deparam alguma mensagem desse tipo: estou chateado hoje, cansei da vida, não aguento mais, eles mandam mensagem: olha, vi que você cansou da vida, quer conversar comigo? Precisa de alguma coisa? Precisa de ajuda? É impressionante a quantidade de retorno que nós temos. Outro dia interceptaram lá uma mensagem, era assim, era uma quinta-feira: suicídio coletivo, meio-dia, 12 horas, alguém topa? 2 horas depois, o rapaz de 16 anos que postou a mensagem estava internado. Porque esse povo que vive na internet, eles têm num instante acharam o IP de onde saiu a mensagem, sei lá o que era aquilo, e localizaram o endereço e foram bater na casa. Só tinham menor de idade, não podiam falar nada, pediram pai e a mãe, foram falar com o pai e a mãe, e o menino realmente está planejando se suicidar. Segundo ele, se ninguém topasse o coletivo, seria solitário. Mas aí ele foi atendido, ficou lá 2 dias na clínica e depois teve alta. Este primeiro passo é o mais difícil para nós, como seres humanos, tomarmos. No próximo bloco... Infarto do miocárdio mata, AVC mata, dor da alma também mata, e no Brasil mata 12.500 por ano.
Apesar de estar sempre presente nas sociedades, até pouco tempo não se falava sobre suicídio. Hoje, ele começa a ser mais abertamente debatido, porque entende-se que falar sobre suicídio pode ser também uma forma de preveni-lo. Mas ainda é preciso que se esclareçam muitos dos mitos sobre o comportamento suicida. Ainda é preciso que sociedade e autoridades compreendam que prevenir suicídio é cuidar das vidas, sempre e nos mais variados aspectos, com amparo social, econômico e emocional. Prevenir pode ser evitar a todo tempo que se criem razões para que se desista da vida. Me desculpem a expressão um pouco grotesca, mas suicídio ficou meio assunto pop, entendem? Então tem um monte de aventureiro. Eu fiquei sabendo recentemente de uma expressão chamada sad fishing. Já ouviu falar em inglês? Sad tristeza, fishing pescaria. Eu faço postagens de que eu estou triste, que eu vou me matar, que eu já tentei me matar, que é também para ganhar like. Tem muitos youtubers fazendo isso. Tem muitas personalidades midiáticas fazendo isso. Falou-se muitas bobagens sobre suicídio. Uma delas, repetidas ad náusea, é: o suicida sempre dá sinais. Quem disse? Quem disse? Tem pessoas que se matam silenciosamente, tiram a própria vida sem dar sinais. E se ela os deu e nós não fomos capazes de interpretar, é porque é muito doloroso ficar lendo sinais de morte nos pequenos atos do meu filho, do meu amigo, da minha esposa, do meu colega de trabalho. Agora, quem está pensando em suicídio, pensa muito em suicídio. E às vezes pensa tanto que consegue esconder o pensamento. E às vezes a gente fica achando sinais depois que a pessoa morreu. Mas aí, entre aspas, é fácil achar o sinal. Porque eu estou propenso a interpretar tudo como um sinal. Então, nem sempre as pessoas dão sinal. O suicídio, às vezes, nos surpreende. Outra bobagem que se fala muito: 90% dos suicídios podem ser evitados. De onde veio esse número? Veio de uma interpretação rápida e errada de um artigo científico da Organização Mundial da Saúde que fez um diagnóstico retrospectivo de doença mental em 90% das pessoas que haviam se matado. De novo, fazer diagnóstico retrospectivo depois que uma pessoa se matou, é claro que é uma tendência dos pesquisadores a verem mais a depressão. Vocês então estão entendendo? Alguém leu rapidamente isso e falou: a gente pode evitar 90%. Imagina! Talvez a gente tenha que falar sobre qualidade de vida. Como um país pode cuidar melhor dos seus cidadãos? Como cuidamos das nossas crianças? Que garantias damos para os nossos adolescentes? Família, né? Apoio, emprego, primeiro emprego, habilidades. O que eu levo para as comunidades? A gente fala comunidade, mas estou pensando nas favelas, nas antigas favelas. O que a gente leva? Como que o Estado entra nisso? Hoje, quando entra, é uma organização social, né? Não tem mais Estado ali, não tem mais nação ali. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar para poder dar esperança para esses jovens brasileiros que cada vez mais estão se matando. Indígenas. 50% dos suicídios de índios é de adolescentes, antes dos 24 anos. Isso não é noticiado, porque qual é o poder que índio tem nessa nação? Mas é um dos subgrupos brasileiros que mais se mata. Forças policiais. É claro que a polícia militar não publica no jornal quantos policiais se mataram, mas se matam muito. Policiais e profissionais de saúde, principalmente médicos. Sempre que uma categoria profissional tem acesso a um meio letal, ela acaba se matando mais. Não é porque sofre mais do que os outros, é porque tem um meio letal e sabe como usar mortalmente um meio letal. Vocês entenderam? É por isso que ter meio letal em casa, nos Estados Unidos, os estados norte-americanos que têm os maiores números de suicídios,
são os estados onde há o maior número de armas per capita. Então, por que liberar armas no Brasil? Quem diz que liberar armas diminui a violência? Como estamos falando sobre suicídio nos Estados Unidos, onde tem mais arma, tem mais suicídio. É isso que nós queremos? É esse o projeto de nação que nós queremos? Nós estamos falando de ações de prevenção, que começam de políticas públicas e que chega dentro da família e dentro da escola. Quando a gente faz prevenção para o sujeito não saltar da ponte, nós já perdemos muito tempo. Porque prevenção do suicídio começa lá, no útero. Fizemos uma pesquisa na Unicamp, um doutorado com adolescentes grávidas. Elas passavam a mão na barriga e falavam, agora a minha vida tem sentido. Não tem. Nós sabemos o que vai acontecer. Porque quando a gente foi ver a história de vida daquelas adolescentes grávidas e comparamos com adolescentes que moravam no mesmo bairro, na mesma rua e nunca tinham engravidado, a carreira daquelas adolescentes grávidas é altamente complicada. Drogadição, abuso sexual, negligência, suicídio na família, mudança de residência, uso de álcool e drogas. Então, prevenção de suicídio é já aquele bebê que está na barriga. É sala de espera do pré-natal. O papel das autoridades é não deixar que as pessoas cheguem a esse ponto de cometer o suicídio. É, por exemplo, reconhecer que o suicídio é um problema grave, que ele precisa de uma atenção dos agentes sanitários, dos agentes de assistência social. No Brasil falamos muito do SUS e muito pouco do SUAS. Não sei se todos conhecem o SUAS, que é o Sistema Unificado de Assistência Social, que deveria ter a mesma importância do SUS. Infelizmente não tem. Muita quantidade do sofrimento que leva a pessoa a pensar em suicídio se expressa na forma de transtorno mental, mas muito desse sofrimento se expressa na forma de desconforto social. Então, tanto o SUS quanto o SUAS têm um papel importante na identificação cada vez mais precoce dos casos de suicídio. Não se trata só de reduzir a taxa de suicídio, mas identificar muito antes as pessoas que estão com sofrimento. E aí encaminhar para o local adequado, para que o suicídio seja evitado. Melhorando, no mínimo, a atenção à saúde mental e criando outros mecanismos. Uma forma indireta, por exemplo, é apoiar os grupos que existem já organizados. Mencionei e vou repetir, o trabalho do CVV no Brasil é absolutamente meritório, porque não entendo que o CVV é exclusivamente um serviço de prevenção do suicídio. O CVV é o único serviço que existe no Brasil de atendimento a pessoas em crise emocional. Gratuito, disponível 24 horas por dia, todos os dias, tem o telefone, tem agora e-mail e tem agora o chat. Você pode, se não quer falar por telefone, você pode entrar no site do cvv.org.br e mandar uma mensagem. Alguém vai responder. Se eu fosse as autoridades, eu daria todo o apoio para uma organização como essa. A dificuldade que eles tinham até recentemente para conseguir telefone, para conseguir voluntários, eles têm uma dificuldade em contar com voluntários. E aí vai um pedido, não é para autoridades, é para a população. Por que não ser um voluntário do CVV? Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, cerca de 80% da população faz algum tipo de trabalho voluntário para a comunidade. No Brasil, 4% da população faz trabalho comunitário. Somos uma sociedade profundamente egoísta. Nós temos que nos abrir um pouco mais para os outros. E isso não é com autoridades, isso é com a população. As autoridades têm que dar os meios para a resposta. E se conseguisse melhorar a saúde mental e melhorar o SUS, e aqui talvez seja um assunto um pouco técnico demais, mas a Organização Mundial da Saúde já disse que nenhum país no mundo vai ter psiquiatra suficiente para tratar todos os deprimidos, todos os ansiosos, todos os dependentes de álcool do seu país. Ou o SUS, a rede básica, perdão, é capacitada para atender os casos mais simples,
e deixa para encaminhar os casos mais graves para estes especialistas, ou nunca vamos dar cobertura para a população. O Brasil nunca pensou, como país, em institucionalizar a atenção à depressão, especificamente, à esquizofrenia, ao alcoolismo, na rede básica. Alguns municípios tomaram essa iniciativa com resultados brilhantes, mas não é uma política, por exemplo, do Ministério da Saúde, nunca foi e nem é desse atual governo. A OMS diz isso desde 1976, não é nenhuma novidade de agora. No Brasil se criou uma coisa chamada acolhimento, que é uma ação de saúde, que eu sempre digo que é aquilo que a minha avó chamava de boa educação. Perguntar para a pessoa o nome, cordialmente, oferecer uma cadeira para sentar. Isso não é ação de saúde, isso é boa educação. A ação de saúde começa depois disto. Por que procurou esse serviço? O que é que não está bem? E ter a coragem de, se alguma evidência, perguntar: está se sentindo triste? Está sofrendo? Não de dor. Bom, quebrei a perna, vou ter uma dor horrorosa, mas a dor que o Pinel descreveu, o maior suicidólogo talvez do século XX, que foi Schneidman, ele em inglês cunhou uma palavra que é psychic ache, que é dor psíquica. A dor do psiquismo, a dor da alma. Isso mata. Infarto do miocárdio mata, AVC mata. Dor da alma também mata, e no Brasil mata 12.500 por ano. Então, alguém do SUS tem que tomar a iniciativa de dizer: olha, vamos perguntar para as pessoas, que é um número muito grande, se tem esse sofrimento. Estamos interrogando a depressão, estamos interrogando o sofrimento psíquico. E aí vamos encaminhar isto de uma forma mais adequada. Para identificar a depressão, não tem que ter feito medicina, nem psiquiatria, nem psicologia, nem especialidade. Para tratar os casos difíceis, é bom que tenha feito um bom curso. Mas para identificar os casos, não. Uma informação para vocês. Na África subsaariana, entre a chamada África Negra, África do Sul não conta, que é um país muito rico. Da África do Sul para cima, até o começo do Saara, nenhum posto de saúde tem médico. Médico só em hospital. Posto de saúde é o pessoal de enfermagem. E não são enfermeiras, enfermeiros com nível universitário. São técnicos auxiliares de enfermagem, perfeitamente capacitados para lidar com os problemas daquela comunidade. Quando esse problema não se resolve, encaminham para o hospital distrital, onde haverá um médico. No Brasil, a discussão começa com o médico. É inverter a pirâmide completamente. O Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde, estimam que para uma equipe, uma saúde funcionar, para cada médico seriam precisos 3 a 8 enfermeiros. O Brasil forma 3 a 8 médicos por enfermeiro. Ou seja, temos uma pirâmide completamente invertida. Então nós temos que repensar formas de atuação e sair de uma tradição que vem do século XIX e que está evidente que não responde à nossa necessidade de hoje. Nenhuma sociedade, em nenhum momento da história, conseguiu zerar o número de suicídios. Então, quando a gente fala em prevenção de suicídio, não é a gente se transformar num missionário querendo evitar suicídio a todo custo. Mas se trata de acolhimento, de ouvidos, de não julgamento, de tomadas de atitude que possam trazer algum conforto mental, também espiritual, também corporal, para quem está sofrendo, para quem tem dor psíquica. Aliás, psyche, psique também é alma, dor da existência. E não banalizar nunca atos de autoagressão, que estão cada vez mais frequentes, porque o adolescente que hoje se autoagride está nos comunicando que ele está sob o efeito de fenômenos sociais, familiares e mentais muito complexos. E a gente não pode ver naquilo apenas o desejo de aparecer e de chamar a atenção.
não fica muito preocupado se quer se matar ou não. Está se autoagredindo, já fique preocupado. Porque às vezes a gente faz uns raciocínios toscos. Ah, tentou o suicídio para chamar a atenção. Gente, o que é isso? Para a gente achar que valeu, tem que tentar e morrer? Para a gente tentar que foi... Para a gente falar, agora sim, tentou e conseguiu. Não, a tentativa já é trágico, né? Eu não tenho que ficar pensando como um detetive se a pessoa queria mesmo se matar. Porque sempre tem uma ambivalência. A pessoa que está pensando em se matar, às vezes intimamente ela também está procurando ser resgatada. Ela está implorando para alguém dar um outro caminho para ela. Então, prevenção de suicídio vai desde ações muito amplas até o acesso a um serviço de saúde onde a pessoa possa dialogar com um profissional preparado para recebê-la. Passando também pela casa, em que horário de almoço e de janta teria que ser todo mundo ao redor de uma mesa sem TV ligada e com os telefones a 250 metros de distância. Prevenção de suicídio é isso. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube.